Olá, agora vamos para a aula 6, né? Nós vamos falar agora continuando sobre os riscos físicos, agora numa outra vertente, ruído, temperaturas extremas, vibrações e umidade. Um desses a gente já havia falado isso na aula passada, na aula de sábado, e também na aula de sábado passado e na aula de sexta passada também. Na aula de sábado retrasado e na aula sábado presencial, né? E a aula passada que é um live que a gente tinha feito. O ruído, a gente tem alguns tipos de ruído, que é ruídos contínuo, intermitente e ruídos impulsivos ou de impactos. O ruído, principal características em ambientes de trabalhos mais atuais, pois esses estão presentes em qualquer espaço industrial. O som é uma variação de pressão sonora, no qual o ar que conduz a uma sensibilidade aos ouvidos. O ruído é um conjunto de vários sons, são coordenados, várias frequências, que causam incômodo e desconforto. Pode ocorrer também perdas auditivas e normalmente é produzido pela exposição dos trabalhadores a ambientes ruidosos. De caráter progressivo e manifesta-se por muitos anos pela exposição. A gente tem três tipos de ruído. Ruído, se vocês quiserem anotar aí, vai anotando para não perder. Quando a gente for dar as aulas de exercícios, a gente vai saber diferenciar, né, por esses três critérios aqui. Ruído classificado em contínuo. O ruído contínuo são aqueles cujas variações em níveis de intensidade sonora é muito pequena em função do tempo. Geralmente são geleiras, ventiladores. Eu tenho numa frequência aí de uma onda sonora, o tempo ele não fica variando muito. Ele sempre está, sempre não alterna, né? O tempo aí na questão da amplitude da onda, né? Porque a frequência é a onda sonora, né? Pelo espaço ar, né? É onde a gente mora, né? A gente vive, convive no espaço ar, né? Então o som ele se propaga em meio material, certo? Então no meio não material, né? Ele não se propaga. Então porque é uma onda de frequência, então é uma onda sonora, certo? Isso a gente estuda isso na física, lá no ensino médio. Aqui, a gente está mostrando só os efeitos desse trabalhador quando ele é exposto aos ruídos. Nesse caso, o ruído contínuo é onde a frequência ela não tem amplitudes severas, certo? Uma amplitude severa, às vezes ele vai, depois ele sobe, ele desce, não. Ele sempre está sempre na mesma amplitude aí da, da frequência de onda. O que é amplitude, né? É o pico entre a menor, né, e o maior, o menor e o maior. Essa é a amplitude, né? O comprimento de onda, que refere-se ao comprimento de onda daquela, o comprimento de onda da frequência, certo? E aí, esses ruído é contínuo, ele sempre é igual, né? No tempo, ele sempre vai ficar igual. Os ruídos intermitentes são aqueles que apresentam grandes variações de nível em função do tempo. São os tipos mais comuns, por exemplo, a fala, a furadeira, a espinhadeira, por exemplo. Aquele ruído intermitente, ele tem um certo momento, ele trabalha, né, com ruído, depois ele começa a trabalhar a escavadeira. Então, a escavadeira começa a amplitude ser maior ali, o som ser mais intenso. Depois ele volta a ser normal, depois a empilhadeira começa a trabalhar. Depois ele começa a ser normal de novo. Então, ele é um ruído intermitente. Ele volta, começa, termina, volta, começa, termina. Então, ele sempre, o gráfico aí desse ruído, ele representa dessa forma. O gráfico, certo? De tempo e amplitude, do ruído contínuo, sempre ruído comum assim, ele sempre, a amplitude dele dessa forma, certo? Amplitude e tempo, tá? No gráfico onde o ruído
ele é intermitente, ele tem assim, considera-se, meu papel voou. Considera-se que ele tem um ruído normal, e depois ele tem uma amplitude exagerada, depois ele vai e volta. Como se fosse naqueles comprimentos de onda de hospital. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Ele tá normal, 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 amplitude comum, 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 né? Contínuo, 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 e depois ele faz uma variância aqui, né? Depois ele volta ao normal aqui para frente, depois ele tem uma variância e depois ele vai ao normal. Então, esse aí seria um quadro de ruído intermitente, em que eu tenho um espaço-tempo, né, de ruído contínuo, grave, mais grave e menos grave, mais grave e menos grave, mais grave e menos grave. Então, isso já não é contínuo mais, isso seria intermitente, tá? E o ruído impulsivo ou de impacto representa ainda um tempo ainda menor, né? Representa altos níveis de intensidade sonora ou intervalo de tempo muito pequeno. São os ruídos provenientes de explosões e impactos. São características de empilhadeiras e prensas, né? Que são ruídos característicos assim. No gráfico aí de ruídos, vamos ver se vocês conseguem entender no gráfico aqui do seu professor. São intervalos de tempo menor, a amplitude aqui entre um e outro são altos, tá vendo? Então, a frequência aqui mais alta, quer dizer, o ruído de impacto, certo? Então, são ruídos mais... tem suas características diferenciadas, tá? Então, vamos continuar aqui. O ruído ocupacional é avaliado através de medidores de pressão sonora, tecnicamente denominado de sonômetros e comumente reconhecidos como desculpa, gente, eu sempre erro essa palavra. Dosímetros ou decibelímetros. Unidade de medidas é o decibel, né? Que é o decibel. E aí, o decibelímetro são mais indicados para avaliação de ruído em um determinado ambiente. Os dosímetros para avaliar a exposição do trabalhador, uma vez que fica fixado o trabalhador durante uma jornada de trabalho. Né? Pela NR15, o anexo 1 e 2 e a NHO 01 estabelece os limites máximos de exposições para os vários níveis de ruído. Segundo os seguintes parâmetros normativos: limiar de integração, níveis de critério, fatores duplicativos de dose e curvas de compensação. Então vamos lá, nesses 4 fatores aqui, dentro da NR15 e dentro da NHO. Limiar de integração. O que significa isso? O valor a partir do qual serão contabilizados os níveis de pressão sonora para fins de exposição ocupacional. Depois, nível de critério. O valor de referência para uma exposição de 8 horas. Terceiro fator duplicativo de dose, que é o incremento em decibéis, para o qual o tempo de exposição permitido será reduzido à metade. Curva de compensação. São parâmetros de ponderação para compensar a diferente sensibilidade do ouvido humano e diferentes frequências, certo? Então, nós temos o nível de pressão sonora em ambientes públicos, mas avaliados segundo recomendações pela ABNT, NBR 10.151, acústica, avaliação do ruído em áreas habitáveis, avaliando sim o conforto
da comunidade e procedimentos, e também o nível sonoro através do conforto acústico e normas estaduais e municipais específicas. Nós temos na apostila um exemplo de um equipamento de medidor de pressão sonora, decibelímetro, né, e o dosímetro de ruído. Aí, para vocês verem, aqui não tem como eu imprimir para mostrar para vocês em videoaula. Vocês têm que ir na apostila, que eu já disponibilizei no WhatsApp, para que vocês possam olhar e verificar e depois não ter problemas aí com a nossa aplicação aí em sala de aula, tá? Então, em estudos, a avaliação do ruído será considerada um ciclo de exposição, onde será avaliada uma dose diária, né? O que é dose diária? É onde você vai ver a porcentagem do nível equivalente em decibéis, que serão comparados com critérios de referência estabelecidos pela norma. No Brasil, o limite de tolerância permitido para uma jornada de 8 horas é de 85 decibéis. Evidentemente que um aumento do nível de pressão sonora, que seria o ruído, vai implicar uma diminuição do tempo de exposição desse trabalhador. A legislação ainda previne um valor máximo acima da qual não é permitido a exposição de nenhum outro momento da jornada de trabalho, com ouvidos desprotegidos, que é acima de 85, que é 115 decibéis. E na norma, na NR15, por exemplo, na NHO, avaliação de exposição ocupacional ao ruído, por exemplo. Eu tenho aí entre 85 e 115 decibéis. Então, eu vou variar. Nós temos aí uma variação, né, de limite de tolerância para ruídos, que é contínuo e intermitente. O ruído de impacto, onde fica? Ruído de impacto, nesse caso, não existe limite de tolerância, ele sempre vai ser intolerável. Segundo a gente vem, assim, na minha opinião, tá, gente? Isso não vem em livros. Isso é experiência de vida, certo? Então, o ruído de impacto, ele tem que ser coagido, né, com EPCs, certo? Então, existe equipamentos de ruído de impacto sem procedimentos de substituição de máquina. Então, o que a gente tem que fazer? EPC, né? E diminuir, né, ou diminuir aquela máquina para que ela não venha trabalhar, ou ela seja afastada, ou ela ser encausulada para que ela substitua ou diminua esse ruído de impacto. No caso, a gente não considera ele como. A gente não consegue nem controlar esse limite de tolerância aí para ruído de impacto, somente para ruídos contínuos e intermitentes, tá? Então, a gente tem uma variação entre 85 e 115 decibéis. 85 seria uma exposição máxima permissível de 8 horas. E 115 decibéis é uma exposição de 7 minutos diárias, ok? Então, o ruído pode ter ação sobre o sistema nervoso, produzindo fadiga, perda de memória, irritabilidade, hipertensão, perturbação gastrointestinal. Além disso, dependendo da intensidade, pode causar até perda total ou temporária definitiva à audição. Medidas de controle para evitar a diminuição dos danos provocados por ruído no local de trabalho devem citar enclausuramento na fonte, barreiras na transmissão de medidas de proteção coletiva, né? Fornecimento de EPIs, a diminuição da jornada de trabalho com medidas de proteção individual e muito, gente, desculpa, tá? E muito importante a execução de exames periódicos, audiometrias e as medidas educacionais, orientação e conscientização ao uso correto de equipamentos de proteção, para que não venham os trabalhadores a fingir que estão usando os EPIs. E isso é muito frequente a gente ver, né, a não eficácia dos EPIs por falta de má utilização. E a disciplina 2, né, ocupacional 2, estudaremos a exposição do ruído mais detalhadamente, em algumas situações de extremidade mínima e máxima, ok? Temperaturas extremas. A gente vai trabalhar agora com temperaturas extremas. Com temperaturas extremas, considera-se que o calor e frio, a intensidade
suficiente para causar desconforto, alterações e prejuízos à eficácia e da saúde, eficiência e saúde dos trabalhadores, né? A exposição ao calor traz como locais como fundição, usinas, fábricas de vidro, indústrias de papel, olarias, indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, etc. O calor pode estar ainda presente nos trabalhadores em ar livre, né? Nas épocas quentes do ano. Na avaliação, devem ser considerados fatores tais como temperatura, velocidade, umidade relativa do ar, calor radiante e calor gerado pelo metabolismo, que seria a atividade física. O índice de avaliação inclui temperatura efetiva TE, temperatura efetiva corrigida TEC, inclui também o índice do bulbo úmido e o termômetro do globo IB, UDG, DNR15 do anexo 3, e o índice também de sobrecarga térmica, IST. A exposição ao calor é regida pelo equilíbrio térmico, ou seja, o organismo ganha ou perde calor para o meio ambiente. Por exemplo, nós temos a fórmula, que é M. M é o calor produzido pelo metabolismo, sendo, sendo um calor sempre de ganho, tá? Então, eu tenho mais ou menos C, que é o calor, que é o ganho ou perdido por condução ou convecção. C. O mais ou menos R. Mais ou menos R. O R é o calor ganhado ou perdido por radiação. O menos que é o calor perdido por evaporação. O E na fórmula, que é igual ao Q. O Q também é uma forma de calor, né? Acumulado pelo organismo. Então vamos lá. Nós temos a fórmula aqui para achar o Q, certo? M mais ou menos C mais ou menos R menos E, que já foi falado aqui no vídeo, tá? O que significa cada um dessas incógnitas aqui. Agora, o Q, se ele for maior ou maior do que zero, eu tenho sobrecarga térmica. Sobrecarga, tá? Térmica. Se o Q meu é menor do que zero, né, eu tenho perda de calor. Eu tenho perda de calor, que é hipotermia. Hipotermia. Pode acontecer em câmara fria. Hipotermia e sobrecarga de calor em locais de muito, calor. Nos limites de tolerância, vou te mostrar aqui a fórmula que é igual a M mais ou menos C mais ou menos R menos E, tá? E se o Q for maior ou igual a zero, eu tenho sobrecarga térmica, quer dizer, eu tenho ganho de calor. Se o meu Q aqui for menor do que zero, eu tenho perda de calor. Se o meu Q for igual a zero, eu não tenho nem ganho nem perda, né, gente? Eu tenho equilíbrio aí e equilíbrio térmico, né? Limite de tolerância à exposição de calor, NR15, é determinado por dois modos. Limite de trabalho com descanso no próprio local de trabalho. Limite de trabalho com descanso em outro local. Em ambos você tem aqui o regime de trabalho com descanso no local e o regime de trabalho em outro local. No mesmo local ou em outro local. Em ambos os fatos,
A quantificação, né, do calor em IBUTG foi dado na live. Vou pegar aqui os símbolos para vocês não ficarem perdidos aí. Aqui, ó. Tá? Foi dado na live, tá, gente? Vamos lá, IBTUG, que é o que significa o quê? IBUTG significa calor, tá? Então, mantém em ambos a quantificação do calor IBTUG leva em conta a presença ou não da carga solar no momento da medição, sendo calculado tanto para ambientes internos quanto ambientes externos. Sem carga solar, eu não tenho a soma. Sem carga solar, eu não tenho a soma do. Vamos olhar aqui. Nós temos, para IBTUG, nós temos aqui 3 fatores diferentes, tá? Termômetro do globo, termômetro do globo TG, termômetro do bulbo úmido natural, TBN, termômetro do mundo seco, né? Então, para ambiente, se eu tiver escrito aqui para nós, aqui, termômetro, IBTUG, calor, né? Em ambientes fechados, que não tem ar-condição solar, né? E a condição solar, eu não tenho o TBS, né? Eu não tenho o TBS, então eu tenho BTUG 0,7 TBN mais 0,3 TG, ambiente aberto, né? Eu tenho BTUG 0,7 TBN mais 0,1 TBS mais 0,2 TG, certo? E é dessa forma aqui, tá? Se vocês quiserem anotar aí, ó, vocês anotou, eu disse que vocês já têm anotado aí na live. Tá? Qualquer coisa também tem uma apostila e eu vou estar dando também em sala de aula, né? Então, essa é a fórmula, né? TN, voltando aqui só mesmo para a gente poder capturar. TBN é a temperatura do bulbo úmido natural, TG é a temperatura do bulbo, TBS é a temperatura do bulbo seco, né? Em consequência do calor, podemos citar a desidratação, exaustão, hipertermia, câimbras, isolação e dengue. São consequências aí do excesso de calor, certo? A gente vai fazer medidas de controle adotadas são blindagens das fontes radiantes, aumento da distância entre o trabalhador e a fonte, a redução das temperaturas, o uso de barreiras refletivas, o aumento da velocidade do ar, a redução da carga metabólica, a mecanização de atividades e o ajuste do tempo de exposição e das relações trabalho-descanso térmico, certo? E monitor de estresse térmico para avaliação do IBTG, né? A gente tem aí na apostila a imagem do aparelho para medir o IBTUG, né? IBUTG, certo? A gente não vai medir o calor, a gente vai sempre medir a gente sempre vai falar, né? Vamos medir o IBUTG, certo? A exposição do frio está presente principalmente na indústria frigorífica, no trabalho em câmaras frias. O excesso do frio, além de intervir na eficiência do trabalhador, pode produzir engelamento dos membros, ulcerações, problemas respiratórios, cardiovasculares e dificuldade de execução dos trabalhos. O objetivo da avaliação do frio é impedir a temperatura interna do corpo reduz a valores abaixo de 36 graus. Prevenir lesões pelo frio nas extremidades. Na avaliação do frio devem ser considerados principalmente a temperatura e a velocidade do ar.
Quando a gente está no calor, a gente tem que ver essas condições. Quando estamos no frio, a gente tem que ver a temperatura e velocidade do ar. Certo? E também a gente tem que ver outro fator também, que em baixas temperaturas, a gente também tem a questão também, não é da densidade, não, da umidade do ar, né? A umidade relativa do ar. No caso do aumento da temperatura corpórea, ocorre vasodilatações, mas no frio ocorre ao contrário, é vasoconstrição. Vasoconstrição. Pois o objetivo é reduzir as perdas de calor e fluxo sanguíneo diminuir proporcionalmente à queda da temperatura. E a temperatura corpórea estiver entre 35 graus, ocorrerá uma diminuição de atividades fisiológicas, caindo a pressão arterial, a frequência de batimentos cardíacos e diminuição do metabolismo interno, tremores, ocorrência de tentativa de geração de calor metabólicos para compensar as perdas. Se a perda permanecer ao atingir a temperatura interna de 29 graus, por exemplo, o mecanismo termorregulador localizado no hipotálamo será reprimido. Podemos fechar a sonolência e o coma, né? A legislação básica encontra-se na NR15, no anexo 9, e estabelece uma caracterização qualitativa baseada apenas na temperatura. E, por consequência, a exposição ao frio, podemos citar feridas, rachaduras, necroses, engelamento, agravamento de doenças articuláveis e respiratórias. Em medida de controle, podemos citar a aclimatização, o uso de ventilamentas adequadas, né? Regime de trabalho intercalados, exames médicos prévios e periódicos e educação e treinamento. A disciplina também da engenharia ocupacional 2, a gente vai estudar melhor no caso, o calor, né? E o cálculo do IBUTG, tá bom? Até mais, pessoal.